Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Em meio à correria e às incertezas do dia a dia, quantas vezes nos sentimos pequenos, talvez até um pouco perdidos? Quantas vezes o medo de falhar, de não ser suficiente ou de enfrentar a incompreensão do mundo nos paralisa? É como se uma névoa densa tentasse obscurecer a luz que nos guia. Hoje, convido você a mergulhar comigo na Palavra de Deus, que é farol e refúgio. Vamos juntos descobrir como a fé pode transformar a nossa tristeza em alegria e a nossa fraqueza em força inabalável. Você já se perguntou como é possível encontrar essa alegria e essa força, mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor? Palavra do dia. Atos dos Apóstolos. Capítulo 18, versículos 9 a 18. A primeira leitura de hoje nos transporta para Corinto, onde o apóstolo Paulo, em meio a grandes desafios e oposições, recebe uma mensagem divina poderosa. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 9 a 18, nos diz: Uma noite, o Senhor disse a Paulo em visão: Não tenhas medo. Continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te fará mal, pois tenho um povo numeroso nesta cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus entre eles. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, unânimes, levantaram-se contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este homem persuade as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia abrir a boca, Gálio disse aos judeus: Se fosse alguma injustiça ou crime grave, ó judeus, eu os ouviria com paciência, como é justo. Mas se são questões de palavras, de nomes e da vossa lei, vede-vos mesmos. Não quero ser juiz destas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos se apoderaram de Sóstenes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Gálio, porém, não se importou com nada disso. Paulo, depois de ficar ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. Em Sécrea, rapou a cabeça, pois tinha feito um voto. Chegaram a Éfeso e Paulo os deixou ali. Ele, porém, entrou na sinagoga e começou a discutir com os judeus. Pediram-lhe que ficasse mais tempo, mas ele não aceitou. Despediu-se, dizendo: Voltarei a vós, se Deus quiser. E partiu de Éfeso. Que passagem poderosa! Paulo, um homem que enfrentou perseguições e adversidades por amor a Cristo, recebe do próprio Senhor a garantia de sua presença e proteção. Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Essa é uma promessa que ressoa em nossos corações hoje, nos lembrando que não estamos sozinhos em nossas lutas. Agora, vamos ao coração da nossa meditação. O Santo Evangelho de João, capítulo 16, versículos 20 a 23, onde Jesus nos revela uma verdade profunda sobre a tristeza e a alegria. Em verdade vos digo, chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembra da aflição, por causa da alegria de ter vindo um homem ao mundo. Assim também vós, agora sentis tristeza, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Que palavras de consolo e esperança! Jesus não nos promete uma vida sem dor, mas nos garante que a tristeza é passageira e que a alegria que Ele nos dará será eterna e inabalável.
Ele compara a nossa aflição à dor do parto, que é intensa, mas que culmina na indescritível alegria de uma nova vida. Essa é a promessa para cada um de nós. Da tristeza à alegria inabalável. Amados, a vida de Paulo, as palavras do salmista e, sobretudo, as promessas de Jesus no Evangelho de hoje nos convidam a uma profunda reflexão. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos impõe uma busca incessante por uma felicidade superficial, que se desfaz diante do primeiro obstáculo. Mas Jesus nos oferece algo muito mais profundo, uma alegria que nasce da superação, da fé e da certeza de sua presença. A tristeza que sentimos, as dificuldades que enfrentamos, não são o fim da história. Elas são, na verdade, o caminho para uma alegria maior, uma alegria que o mundo não pode dar e ninguém pode tirar. No contexto do Evangelho, Jesus está preparando seus discípulos para a sua partida, para a paixão e morte. Eles ficariam tristes, sim, mas essa tristeza seria transformada na alegria da ressurreição e da vinda do Espírito Santo. É a dor do parto que precede a vida nova. E para nós, hoje, essa dor pode se manifestar de diversas formas. A perda de um ente querido, a doença, a dificuldade financeira, a solidão, a incompreensão. Em cada uma dessas situações, Jesus nos diz: vossa tristeza se transformará em alegria. Pensemos por um instante. Qual é a tristeza que hoje pesa em seu coração? Qual é a aflição que tem tirado a sua paz? Entregue essa dor a Jesus. Confie na sua promessa. Permita que o Espírito Santo, com o dom do entendimento, revele a você o sentido mais profundo dessa experiência, transformando-a em um caminho para uma alegria inabalável. Então, como podemos viver essa verdade em nosso dia a dia? Primeiro, não tenhamos medo de sentir a tristeza. Ela faz parte da nossa jornada humana. Mas, em vez de nos afundarmos nela, busquemos a Deus na oração, na leitura da Sua Palavra, na Eucaristia. Lá, encontraremos o consolo e a força para seguir em frente. Segundo, cultivemos a esperança. A promessa de Jesus é clara: a tristeza se transformará em alegria. Essa alegria não é uma ausência de problemas, mas uma paz profunda que reside em nosso coração, independentemente das circunstâncias externas. É a certeza de que Deus está no controle e que Ele tem um plano de amor para cada um de nós. Terceiro, sejamos testemunhas dessa alegria. Assim como Paulo, que não se calou, sejamos luz para aqueles que estão na escuridão. Compartilhemos a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa esperança. Que a nossa vida seja um reflexo da alegria que encontramos em Cristo, uma alegria que contagia e transforma. Que neste dia a palavra de Deus nos fortaleça e nos console. Que o Espírito Santo nos conceda o dom do entendimento para que possamos discernir a sua vontade em todas as coisas e transformar cada tristeza em uma oportunidade de crescimento e de alegria. Que a Virgem Maria, Mãe da Alegria, interceda por nós. Amém. Lembra-se da pergunta que fizemos no início? Como é possível encontrar alegria e força mesmo quando tudo parece desmoronar? A resposta está na fé inabalável em Jesus Cristo, que transforma a nossa tristeza em alegria eterna. É na certeza de Sua presença, na força do Espírito Santo e na esperança da vida nova que encontramos a verdadeira paz. Que você possa levar essa alegria para o seu dia, compartilhando-a com todos ao seu redor. Fiquem com Deus e até a próxima meditação.